Amigas e amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer por mais esta oportunidade que estamos tendo de nos relacionarmos, de nos conhecermos um bocadinho mais, de transferir conhecimento, de receber conhecimento, de maneira que todos nós, durante esta quarentena, não fiquemos sem ter o que fazer e possamos fazer coisas que realmente façam com que nós melhoremos um bocadinho que seja, e principalmente fazer com que nós nos conheçamos um pouco mais, porque cada vez que a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, melhor ainda pra gente. Espero que vocês tenham passado uma semana boa. Sextou, hoje é sexta-feira, elarilarai, dia de pizza, dia de pão recheado, uhul! Um barato, que delícia! Então hoje vamos buscar a alegria de viver, vamos buscar realmente perceber todos os dons que Deus nos oferece para que nós possamos caminhar cada vez mais rápido e cada vez melhor, entendendo sempre que os grandes responsáveis por tudo que nos acontece somos nós mesmos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo chamado amadurecimento. Oi, oi, oi! Esse tema é do livro Um Modo de Entender, do Francisco do Espírito Santo Neto, e pelo Espírito Hamed. O Hamed, nós já falamos dele algumas vezes durante esses 90 dias de lives que nós estamos fazendo. É um espírito muito consistente. Eu particularmente gosto demais dos textos que ele manda. Eu acho assim um espiritismo realmente para nós todos. Um espiritismo que nos mostra não os fenômenos, mas que nos mostra o grande fenômeno criado por Deus, que somos nós, na nossa caminhada, avançando de pouquinho a pouquinho, até que um dia nos tornaremos espíritos puros. Isso é importante, que nós consigamos perceber que o maior milagre, que o maior fenômeno que Deus criou, somos nós, que somos criados simples e ignorantes, e que aos poucos vamos descobrindo dentro de nós todas as grandezas que já aqui estão. Para quê? Para que nós consigamos perceber uns nos outros as grandezas que cada um de nós é. Beleza? E olha como é que começa isso daqui. Isso daqui começa no capítulo 14, no versículo 20, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E olha que interessante, né? Paulo realmente é uma figuraça. Eu adoro Paulo de Tarso, porque ele era doutor da lei, uma pessoa violenta dentro do que ele achava assim que era certo. Então ele achava que era certo, não tinha para ninguém, ele ia lá e pimba, arrepiava. Só que, exageros à parte, ele realmente foi causador de uma série de transtornos, de coisas que nenhum de nós gostaria de ter feito. Só que ele se redimiu com o tempo. E ao encontrar Jesus no caminho de Damasco, quando ele foi também para perseguir um núcleo cristão que ali estava se formando, ele entendeu o que ele precisava fazer. Por quê? Porque Jesus chega nele e fala: meu, o que você tanto me persegue, ó? Aí o cavalo assustou com a luz, ele caiu no chão, e mesmo no chão, ele ainda orgulhoso pergunta: quem é você?
E aí Jesus, com aquele jeitão Jesus de ser, simplesmente fala: eu sou Jesus, esse que você está perseguindo, valeu? E aí Paulo de Tarso, que era Saulo à época, não questiona mais nada. Ele entende, ele percebe, quem está ali é aquele que disseram que havia morrido e que, no entanto, continuava mais vivo do que nunca. Se ligou? O que é que o Saulo faz? Uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E aí para frente, Saulo de Tarso troca de nome para Paulo, para ficar mais latino, e começa a divulgar a palavra de Jesus fora dos círculos dos judeus, fora do círculo das sinagogas, transformando a doutrina do Cristo em alguma coisa muito maior do que eles mesmos tinham conhecimento. E aí Paulo de Tarso, de perseguidor, passa a ser perseguido. E essa carta aos Coríntios é escrita em Roma, na prisão. Olha o que é que ele fala: irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Agora, quanto à malícia, sim, sede criança. Mas, quanto ao modo de julgar, sede adultos. Manolo de Deus, nós vamos falar um pouquinho mais para frente e detalhar um pouquinho esse versículo desse capítulo 14, porque realmente é fundamental. É uma coisa assim espetacular. E nós vamos aqui, ó, porque olha como é que começa isso aqui. Quem julga as pessoas e o mundo como responsáveis pela sua infelicidade é infantil e inexperiente. Está julgando como criança. Ah! Que criança que é assim, né? Criança vai lá: você me bateu, você me bateu. Ai, mãe, foi ele que fez isso, foi ela que fez isso. Não é mais ou menos isso? Ah, para, tonto. Para. Aqui o Hamed nos diz que realmente nós temos não que julgar as pessoas e o mundo como responsáveis pela nossa infelicidade. Por quê? Porque isso demonstra uma infantilidade que nós já superamos, teoricamente. E uma inexperiência que nós também já superamos, teoricamente. Porque, cara, nós temos reencarnações e reencarnações aqui no lombo. Como é então que nós, 2000 anos depois de Jesus, ainda estamos culpando o próximo das coisas que acontecem pra gente? Ah, pelo amor de Deus! E o Paulo, o Hamed, vai nos dizendo essas coisas exatamente assim: olha, quem assume seus erros e se responsabiliza por tudo que está vivendo interior e exteriormente, traz consigo a maturidade da criatura sábia e sensata, que aprendeu a enxergar a vida com olhos de discernimento. Discernimento é uma palavra que volta e meia aparece na nossa vida. Repararam? Ontem apareceu de novo. Então eu vou falar para quem não estava vendo a live de ontem. Discernir é chegar no miolo da questão. Discernir é entender qual é realmente a face do problema que nós temos que resolver. Discernir é ir no cerne da questão, no meio da questão. Se ligou? Ah, Manolo de Deus! Ou seja, nós temos que ver os problemas que acontecem na nossa vida de uma maneira mais sensata, de uma maneira que utilize os conhecimentos que nós temos de outras encarnações, juntando com os conhecimentos que nós temos desta encarnação. Para quê? Para resolver. Errou, negou, assume. Não é? Como diz a Ludmilla, tá com ciúme? Pega o erro e assume. Opa! Percebeu? Ou seja, os nossos erros nada mais são do que tentativas que temos feito para acertarmos
Mas infelizmente não conseguimos. Mas se nós só ficarmos errando, sem aprender, sem assumir o erro cometido e principalmente reparando o erro cometido, né? Então nós temos que entender que assumir os erros e nos responsabilizarmos por tudo que nos acontece, interior e exteriormente, é sinal de amadurecimento, de que nós estamos vivendo nesta encarnação de maneira tranquila, de maneira consistente e utilizando os conhecimentos anteriores com os que nós adquirimos nesta encarnação. Isso é desse jeito. Agora, não é milagre, não é de uma hora para outra que a gente percebe isso, mas chega uma hora que a gente tem que perceber. Por quê? Porque senão a gente fica meio perdidinho no mundo e aí não adianta nada. Então, nós temos que demonstrar realmente assumir os nossos erros e nos responsabilizarmos pelo que nós estamos vivendo, principalmente porque no Espiritismo, que é a religião que nós professamos, ou pelo menos a grande maioria de nós tem conhecimento sobre ela, não há como terceirizar. Não tem padre, não tem santo, não tem papa, não tem nada disso. Então os nossos erros são nossos. Nós temos que assumir e nos responsabilizarmos pelo que tenhamos dado causa, pelos efeitos que nós produzimos. Isso é fundamental. E tem mais, se liga. A espiritualidade não nos aprecia ou julga com o cetro da perfeição, para a gente parar de ter medinho. Né? Porque a gente fala, ai, nossa, vamos esconder. Não precisa. Por quê? Porque a espiritualidade não nos julga com o cetro da perfeição, né? Aquele negocinho do rei e tal. Ao contrário, a espiritualidade sabe como nós somos. Os nossos mentores estão aqui do lado. Eu não sei de que lado eles estão, nunca sei. Mas eu sei que eles estão. E se eles estão aqui do nosso lado, eles estão vendo o que a gente faz. E quando nós estivermos em dificuldade, se nós quisermos pedir ajuda a eles, eles estão aí prontinhos para nos ajudar. Se ligou? Então, eles sabem que nós temos limitações. Por quê? Porque não somos perfeitos, estamos num planeta de provas e expiações, e planeta de provas e expiações, até que provem o contrário, não tem ninguém perfeito. Se ligou? Manolo de Deus! Tem mais, olha que da hora, ó. A espiritualidade, né, aí é ela, procura sempre estabelecer o equilíbrio da justiça. Qual é o equilíbrio dessa justiça? Pedir a quem muito sabe e pouco exigindo daquele que quase nada conhece. Vamos lembrar como é que nós somos criados, não é? Simples e ignorantes. Durante as encarnações, nós vamos aprendendo muita coisa. Nós vamos aprendendo coisas que colocamos na nossa cabeça sobre honestidade, sobre idoneidade, sobre ética, sobre comportamento, sobre uma série de coisas que vão nos dizendo que nós estamos num determinado patamar. Agora, as coisas que nós aprendemos nos vão ser pedidas. Se ligou? Ou seja, a quem muito foi dado, muito será exigido. Percebeu? Então, isso não é para que a gente tenha medo. É para entender como é que funciona a justiça divina, que tem os seus propósitos, não é? Não é que ninguém vai nos julgar. Nós é que nos julgaremos. A nossa consciência é que vai nos dizer, poxa, mas você já sabia isso, por que você faz? Por quê? Porque nós fomos traídos pelas nossas paixões, pelas nossas emoções. Se ligou? Então, a hora que a gente faz uma bobaginha, a gente fala, vixe Maria, por quê? A consciência está aqui conosco. É ela que vai nos dizer que estamos meio erradinhos. E aí o que acontece? A gente bota a consciência para debaixo do
do tapete. Adiantou? Não adiantou. Por quê? Ah, Manolo, mas ninguém viu. Ninguém viu, não. Nós vimos. A única pessoa que precisa ver o que nós fazemos para tomar atitudes melhores somos nós. Mas ninguém. Se ligou? Agora, se a pessoa não sabe, ou se nós não sabíamos determinada coisa, se nós tínhamos um entendimento diferente, é claro que nós provocamos algum efeito, nós teremos que sanar esse efeito, isso é natural, mas não de forma sacrificada, não de forma tão ruim quanto aquele que mais sabe e que, por mais saber, deveria ter atitudes mais de acordo com o conhecimento que já dispunha então. Ok, meninos e meninas, e tem mais, se liga! Olha aí, ó o que o Hamed fala sobre essas pessoas que têm exagerada atenção e excessivo cuidado à vida das pessoas. Não são os fofoqueiros, não. Né? Não são, não. Não são aqueles que ficam falando isso, falando aquilo. Não, não são esses. São aquelas pessoas... são aquelas pessoas que se preocupam em demasia com a vida das pessoas, querendo ajudar, querendo fazer, querendo acontecer. Como é que elas são denominadas? Cuidadores ou salvacionistas. Ah, meu Deus, por quê? Estão sempre cuidando da vida, seja de filho, seja de amigo, seja de marido, seja de mulher, seja disso, seja daquilo. E olha, o adjetivo que o Hamed usa, exagerada. Atenção, exagerada. Cuidado excessivo. Claro que nós temos que dispensar atenção aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos vizinhos mesmo. Temos que tomar cuidado com todos eles, mas não com esse exagero, com esse excesso. Por quê? Porque, via de regra, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Quer ver? Olha. Por quê? Inconscientemente, esse tipo de pessoa se sente responsável por problemas que os outros têm. Ai, nossa, como será? Será que ela conseguiu resolver? Ai, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Ai, preciso saber. Responsável pelas escolhas das pessoas. Escolher é exercício para a liberdade. Por quê? Porque o livre-arbítrio é nossa conquista, é nossa liberdade. E quanto melhor nós escolhermos, mais liberdade nós teremos. E quanto mais liberdade nós tivermos, mais responsabilidade nós devemos ter. Por quê? Porque senão a gente volta àquele ponto de sabe muito e não faz. Se ligou? Então as escolhas, a gente fica preocupado, nós nos sentimos responsáveis. Ai, será que escolheu bem, será que não escolheu? E os atos das pessoas então? Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? O que as pessoas fazem é problema delas. Se ligou? É problemas delas. Por quê? Porque elas também têm que se sentir responsáveis pelos seus erros, pelos seus sentimentos, por tudo. Sentimentos também. Ai, meu Deus, como é que foi gostar de um traste desse? Ah, para. Cada um sabe o que tem que fazer na encarnação. A hora que encontrou, não tem como. É daí para frente, se ligou? E olha, o bem-estar da pessoa. Bem-estar é uma coisa que é de pessoa para pessoa. Não tem dois bem-estares iguais. Percebeu? Eu posso viver bem numa choupana, numa casinha com, sei lá, um quarto, banheiro, uma cozinha. Eu posso viver bem, ué. E daí?
Ô Marciê, tá bom esse negócio aí, hein? Olha, que da hora! Ficou com vontade, né? Porque eu falei do pão recheado, né? Marciê, Marciê! Abraço aí ao povo de Taboão da Serra. Ei, gente boa, gente boa! Ai, ai, ai. Então, o bem-estar da pessoa é ela que decide se está bem ou não. E o destino da pessoa também. Ela é dona do seu destino. Pela própria lei de liberdade que nós temos, pelo nosso livre-arbítrio. Eu vou beber um pouquinho d'água, tá? Vou beber, porque tenho que molhar as palavras, senão eu não aguento, mano. Valeu? Nossa, gente, a água é boa. Água só não é melhor que Coca-Cola. Mas aqui não, aqui é melhor que Coca-Cola, inclusive. Então, temos que começar a perceber que a vida das outras pessoas é delas. Nós, é claro, podemos compartilhar alguma coisa, podemos até oferecer uma ajuda, uma opinião, mas daí a pensar que nós somos responsáveis por elas, não tem nem o que pensar. E tem mais, se liga! Esse comportamento desprovido de maturidade psicológica manifesta desrespeito à individualidade e invasão dos limites alheios. Sabe aquele papo de nossa, como é que é? Chiclete! Pelo amor, não desgruda. Oh, para. As pessoas têm limites. Nós não podemos desrespeitar a individualidade das pessoas e, principalmente, não podemos invadir os limites que essas pessoas têm. E é importante, e aí vai um alerta para nós todos, que nós estabeleçamos nitidamente os nossos limites em relação às outras pessoas. Por quê? Porque senão elas vão se achar no direito. Então não, a gente mostra, olha, até aqui você pode vir, maravilha. Mas passou daqui, você já começa a invadir a minha privacidade, você já está desrespeitando a minha individualidade e você está invadindo os meus limites. Então é bom que nós mostremos também para as outras pessoas os nossos limites. Sem má educação, sem brigar com ninguém, não é isso. Mostrar limites é mostrar que nós também somos pessoas como outras quaisquer e que também temos os nossos direitos e deveres, ok? Então, esse comportamento de imaturidade psicológica é uma verdadeira invasão na outra pessoa. E tem mais, essa mentalidade salvacionista. Olha que coisa, essa mentalidade de que eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pode ter origem na atitude de superproteção cultivada pelos pais na educação dos filhos. Se ligou? Pais super protetores. Eles vão acostumar os filhos de que é assim que tem que ser. E eles vão ser assim. Se ligou? Esse negócio de nós somos responsáveis. Menos. Ninguém é responsável por ninguém, a princípio. A não ser por cada um de nós. Agora, os nossos compromissos sociais, os nossos compromissos familiares, os nossos compromissos de trabalho, seja no trabalho profissional, seja no trabalho espiritual, no trabalho voluntário que cada um de nós tenhamos, isso é outro papo. Isso é um compromisso que nós assumimos, então nós temos que ir. Mas o grande compromisso que nós temos realmente é conosco. E quanto melhor nós educarmos os nossos filhos, nós vamos ver que melhor eles haverão de se comportar na vida adulta.
Por quê? Porque eles vão seguir a orientação que nós oferecemos a eles durante a infância, durante a adolescência, liberdade com responsabilidade. Se liga! Ai, ó, ai. Olha o que a gente faz quando as criancinhas são pequenas. Nós achamos que eles são assim, olha, incapazes. Mas não são. Não são. Por quê? Porque assim como nós, eles também são espíritos. Tem suas limitações? Tem. Mas nós vamos ter que deixá-los exercitar o seu potencial para desenvolver esse potencial de maneira coerente, de maneira equilibrada. Para quê? Para que nós possamos oferecer a esses pequeninos que estão conosco as mesmas possibilidades que nós tivemos. Se ligou? Então, as crianças não são sempre incapazes e indefesas. Claro que precisam sempre da nossa orientação. E é claro que até determinada idade, eles também não têm condições de se comportar assim de maneira brilhante ou realizando tudo que nós achamos. Não. Mas desenvolver o potencial, isso nós temos que oferecer a nossas crianças. E o que é esse potencial? É o conjunto de qualidades de todo ser humano e a sua capacidade de realização. Se ligou? Ou seja, os nossos filhos, assim como nós mesmos, têm um repertório muito grande, muito vasto dentro de cada um deles. E esse repertório precisa ser descoberto por quem? Por eles mesmos. Para quê? Para que eles sintam-se capazes de realizar o planejamento reencarnatório que eles fizeram do lado de lá. Se ligou? Não é soltar no mundo, não é isso. Mas é com orientação, oferecer condições. Para quê? Para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam. Ou seja, vamos atribuindo pequenas tarefas a esses filhos pequeninos que nós temos. Vamos fazer com que eles nos ajudem em algumas tarefas de casa, por que não? Vamos fazer com que o maiorzinho cuide do menorzinho, por que não? É uma coisa interessante, ainda mais hoje que tem poucos filhos, né? Imagina uma família hoje com 3 filhos, é quase uma loucura, não é? Para ajudar um, ajuda o outro. E assim todos nós vamos caminhando. Ok, meninos e meninas? 20 horas e 29 minutos. Hoje estou com a produtora nova aqui. Amanda Quezada. Ei, uhul. Amanda, temos algum recadinho aí? Opa, que da hora! Tem perguntinha, Duca? Vai ficar pro fim. Então, se os amigos quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Que enquanto isso, a querida Amanda vai anotando e no final a gente responde. Eu não sei se tem um talãozinho aí pra anotar, Duca. Tem? Então tá. Nossa, só está beleza pura, ok? Então, gente, vamos caminhar porque cobra parada não engole sapo. Se liga! Por exemplo, aquela questão dos salvacionistas. Vão amamentar as crianças ou dar de comer para as crianças quando elas já não precisam ser amamentadas ou então quando elas já conseguem comer sozinhas. Tá ajudando? Não tá. Por quê? Porque tá retardando o amadurecimento dessas crianças.
estão fazendo-as dependentes, estão fazendo com que elas sejam inseguras emocionalmente. Se ligou? Isso vai se refletir onde? Lá na frente, na adolescência, na vida madura e olha, até na velhice. Percebeu? Então, cuidado! Cuidado! Vamos oferecer a todos os que estão conosco, sejam crianças ou não, a oportunidade de exercitarem o livre-arbítrio. Se ligou? Por quê? Porque é lei. Nós temos que aprender a escolher. E nós só aprendemos a escolher escolhendo. Percebeu? Por quê? Senão a gente nunca vai saber. Ah, Manolo, mas eu escolhi errado. Escolheu errado dessa vez. Na próxima, se escolher errado, aí você está provando que ainda não aprendeu nada. Por quê? Porque a gente tem que aprender com os erros. E aprender com os erros é cometendo os erros. Não é? Por isso que não é, assim, impossível não errar. Mas é mais difícil, porque a gente erra, aprende. Errou, aprendeu. Errou, aprendeu. Aí chega uma coisa da qual nós não tínhamos nem conhecimento. E aí nós vamos escolher entre as duas possibilidades que nós temos. Sim e não. De repente não era para dizer sim. O que aconteceu? Errou. Errou. Vamos aprender com o erro e na próxima vez que esse mesmo assunto voltar, porque ele volta, para ver se a gente aprendeu, a gente responde o quê? Não. E a partir daí nós vamos fazendo com que a nossa vida caminhe cada vez melhor. Se ligou? Então, não vamos ter medo de errar, não vamos ter medo de que as pessoas errem. Por quê? Porque o erro faz parte do nosso crescimento. Nós somos criados simples e ignorantes e parece que a gente esquece isso. A gente pensa que já nasceu desse jeito. Não! Nós, todos, já tivemos muitas encarnações lá para trás. E nós todos temos muita capacidade de discernimento. Então, por que não oferecer aos que estão conosco essa possibilidade de exercitarem na encarnação que estão tendo, o conhecimento que já têm, para que com esse conhecimento, com as suas atitudes, possam aprender mais e mais. Tem mais. Olha só o que o Hamed fala. Por analogia, por forma semelhante, podemos comparar o ato da alimentação física com o ato da alimentação emocional e espiritual. Nós somos um complexo, não somos? Nós somos um complexo. Espírito, perispírito, corpo físico. Se ligou? Então, o alimento físico que nós recebemos é para o corpo físico. Tem que comer. Tem que comer dentro dos limites para que nós fiquemos saciados. Nunca exagerar. Como meu pai dizia, é preferível a gente ficar com um pouquinho de fome depois que come, do que ficar assim com peso no estômago. Não é porque quando pesa o estômago é porque nós comemos além da conta. E quando faltou um pouquinho é porque nós comemos um pouco mais rápido. A hora que o cérebro se ligar, nós vamos ver que estamos saciados. Por quê? Porque o cérebro leva tempo para perceber que nós já chegamos no nosso limite. Então, comer devagar, comer esperando o resultado da mastigada é importante. Também emocionalmente e espiritualmente. Por quê? Porque nós crescemos. O espírito que somos só cresce pelas experiências que tem. Experiências emocionais e espirituais.
que vão servir de arcabouço para todo o nosso crescimento futuro. Por quê? Porque a gente não cresce de uma vez. A natureza não dá saltos. Nós vamos crescendo assim, tipo Martinho da Vila, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, ou como aquela música famosa, Despacito. Se ligou? Agora, não deixa a vida te levar, não. Leve a vida. Mostre a vida para os caminhos que você quiser ir. Mostre o teu norte. E nós vamos caminhando com a nossa vida para o rumo que nós traçamos na vida. Com discernimento, com ofertas boas de alimentação emocional e espiritual para quem estiver conosco, fazendo com que eles se alimentem emocionalmente e espiritualmente com coisas boas, com atitudes boas, superando os erros que possam ter cometido e comemorando, sim, porque comemorar é importantíssimo, as coisas boas que acontecem na vida deles. Isso é oferecer aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, um alimento emocional e espiritual de primeiríssima qualidade. Tem mais. Ó o que o Hamed fala. Quem tenta obsessivamente cuidar dos outros e controlá-los sob a alegação de amor ou caridade, na realidade está apenas dificultando e retardando o despertar das habilidades inatas deles. E de novo o adjetivo, obsessivamente, de maneira obsessiva. Ai, é por amor! Gente, ninguém invade a vida do outro por amor. O amor não é invasivo. O amor é inclusivo. E mais do que inclusivo, deixa as coisas acontecerem de maneira normal. Erros, acertos. É assim. Ai, estou cuidando de você por caridade, senão você vai se matar, você vai sair por aí, você vai ser... Nossa! Calma. Tem gente que não quer caridade. Se ligou? Tem gente que não quer caridade. E por não querer caridade, a hora que nós oferecemos a caridade, fica perdido. Não tem como. Então, deixa a pessoa passar pelo que ela tiver que passar, a gente orienta, a gente fica perto, mas nós não invadimos, nós não nos tornamos obsessores dessas pessoas, nem por amor e nem por caridade. Particularmente pai e mãe, né, que se preocupam demais com os filhos. Ai, Manolo, é porque eu amo demais. Gente, calma. Ai, mas ele demora tanto para chegar todo dia. Você ainda não acostumou? Percebeu? Você ainda não acostumou que ele chega tarde? Ainda não acostumou que todo mundo hoje tem celular? Ainda não acostumou que notícia ruim chega rápido? Percebeu? Cara, notícia ruim chega rápido. Então, alguma coisa vai acontecer, alguém vai ligar. Nós oferecemos tudo que nós pudemos. Tudo que nós tivemos de melhor para oferecer. Se a gente não deixa voar, nós estamos retardando o aprendizado do voo. Isso, habilidades inatas neles. Nós todos já chegamos aqui com coisas que nós já sabemos. São as habilidades inatas. À medida que vai aparecendo a necessidade, elas vão despertando. Percebeu? Então nós temos que deixar com que essas ideias e essas habilidades que já estão dentro dos que nós amamos apareçam de forma boa, de forma tranquila, de forma constante e principalmente com liberdade para que eles resolvam os problemas deles.
Ok? Tem mais. Agora que entra aqui, ó, Paulo de Tarso. Irmãos, quanto ao modo de julgardes, não sejais como crianças. Agora, quanto à malícia, sim, sede crianças. Mas quanto ao modo de julgar, sede adultos. Por quê? Porque criança não tem malícia. O que é não ter malícia? É não prejulgar. É não preconceituar. Isso é ser criança. Criança não tem preconceito. Criança não tem malícia em relação ao que acontece com isso, ou que acontece com aquilo. Criança vê o mundo com olhos muito melhores do que nós quando nos tornamos adultos. Nós deixamos de lado coisas que sabíamos quando éramos crianças, como, por exemplo, a ausência de malícia. E não é ser bobo, mas é entender que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, e não o contrário, que toda pessoa é culpada até que ela prove a inocência. Olha a diferença, você viu? Sutil, não é? Percebeu? Então é assim. Agora, para nós julgarmos, nós temos que ser adultos, porque aí já não dá para ser criança. Olha a dicotomia. Então nós temos que administrar muito bem a nossa vida, as coisas que nós produzimos na nossa vida. Se ligou? Então não vamos julgar como criança, mas não vamos maliciar as coisas como adultos. Vamos julgar como adultos e sermos crianças em relação à malícia. Tem mais. O procedimento mais benéfico, olha o Hamed, que podemos adotar para facilitar nosso amadurecimento espiritual, é exercitar o auto-julgamento. Não vou julgar ninguém, vou julgar quem? A mim mesmo. Por quê? Porque em última análise, eu sou a única pessoa que eu consigo mudar no universo. Eu não posso conhecer o meu vizinho melhor do que eu conheço a mim. Eu vivo a minha vida, ele vive a vida dele. Então como é que eu julgo mais o meu vizinho do que a mim mesmo? Se ligou? Não dá. Então eu não vou julgar o meu vizinho. Eu não sei da história dele, a história pregressa. Eu não sei. Eu sei da minha. Eu sei das experiências que eu tive. Então é muito melhor eu julgar as minhas atitudes, tipo Agostinho, né? O método agostiniano de reforma íntima. O Agostinho, terminado o dia, ele se deitava e, deitado, passava em revista todo o dia que ele tinha passado. O que havia feito, onde havia acertado, onde havia errado, o que poderia fazer para melhorar, o que podia fazer para reparar as coisas não tão boas que havia feito. E assim, despacito, vai melhorando. Julgando a quem? A nós mesmos. Um auto-julgamento que nos levará a um autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, nós podemos nos responsabilizar por tudo aquilo que sentimos, pensamos e fazemos. Por quê? Porque o grande agente da nossa vida somos nós. Nós não somos coadjuvantes, nós somos protagonistas. E como protagonistas, nós temos que resolver os problemas que causamos e aprender com isso e caminhar
com essa experiência toda. Então, julgar a nós mesmos e assumir a responsabilidade pelas coisas que fazemos. E essa parte é boa também. Deixando que os outros aprendam também a se auto-julgar e autorresponsabilizar-se através das próprias experiências. Se ligou? Percebeu? Então, eu posso orientar pessoas, eu posso, qualquer um pode, mas eu não posso julgá-lo, eu não posso me responsabilizar por eles. Por quê? Porque cada um é cada um. Temos as leis que nos dizem que nós somos responsáveis, sim, isso é natural, mas à medida que as pessoas forem crescendo, vamos oferecendo condições para que elas cada vez mais sintam-se bem, sentindo-se responsáveis por elas mesmas e responsáveis pelos atos que elas ocasionam, pelos atos que elas cometem e pelo julgamento que elas têm que fazer delas mesmas. Por quê? Porque é muito melhor a gente aprender quando nós, tendo a oportunidade, revemos o que fazemos. Com os nossos filhos é a mesma coisa. Eu tenho certeza que muitos dos filhos dos que estão assistindo sabem que a responsabilidade é deles. Sabem que eles são os primeiros a se julgarem. Mas que, infelizmente, muitos não conseguem fazer isso. Por quê? Porque são abafados, porque são muitas vezes poupados e que são muitas vezes impedidos de crescer espiritualmente. Tem mais. Olha essa que legal. Essa é da hora, esse é Jesus na veia, mano. Ninguém deposita em braços frágeis objetos pesados. Você vai pedir para um filho com 40 quilos carregar alguma coisa que ultrapasse, por exemplo, 40, 50, 60 quilos? Não vai. Por quê? Porque não dá. É impossível. Não vai aguentar. Vai deixar cair no chão. Percebeu? Você acha que nós somos assim? Imagina Deus como é que é. Você acha que Deus vai te dar um problema maior do que a capacidade que nós temos de resolver o problema? Você acha? Para! Por isso é que todo problema que passa na nossa vida, nós temos a capacidade de resolvê-lo. Não é mudar, porque tem coisa que não muda. E aí nós temos que usar a autoaceitação. Aceitar o que não pode ser mudado, mas mudar o que pode ser mudado. Se ligou? E o discernimento é para isso, para que nós consigamos entender o que é um e o que é outro. Manolo, lembrei do AA, lembrei do Narcóticos Anônimos. Pois é, a vida é isso. Tem coisa que a gente não consegue mudar, tem coisa que a gente consegue mudar. E o lance é entender qual é um e qual é outro. E nós só conseguiremos isso exercitando o direito de escolha. Beleza? Então Deus não é soberanamente justo e bom. Não é isso o que nos diz o Livro dos Espíritos? Pergunta número 1, o que é Deus? Causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, não é isso? Se é isso, por que nós não aceitamos isso?
Deus não dá para ninguém carga maior do que aquela que a pessoa possa carregar. É simples assim. Tem mais! Oh, Lari, nossa, tá acabando! Oh. Aí, ó, o que estamos vivendo hoje é produto de nossas escolhas, produto de nossas decisões e, portanto, é responsabilidade só nossa. Não dá para terceirizar. Ah, Manolo, mas esse obsessor não me larga. Eu falo, larga dele você. Larga dele você, tonto. Você fica agarrado aí no obsessor. Sempre pensando, ai, agora ele vai fazer, agora ele vai fazer. Vai nada, se você nem ligar, ele vai embora. Ele vai embora. Antes de tomar decisões, pense, analise, medite. Por quê? Porque nós já temos suficiente conhecimento para fazermos isso. Se ligou? Escolher é nossa decisão. Nós escolhemos. Agora, a responsabilidade também é nossa. Lembra? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nego, se tá muito danada a coisa na vida, quer dizer o quê? Que nós plantamos isso. Nós semeamos isso. E como nós semeamos isso, a responsabilidade é de quem? De quem? De quem? Nossa! Se ligou? Ou seja, vamos parar de querer salvar o mundo. Vamos dar oportunidade para que as pessoas exercitem o direito de escolha. Por quê? Porque se tornarão adultos melhores, se tornarão velhos melhores, se tornarão pessoas maduras melhores. Isso é importante na vida de todo mundo e sairemos da encarnação melhores do que nós chegamos aqui. Se ligou? Tem mais, ó. Só para acabar. Quando aceitarmos plenamente essa afirmação, teremos condições de discernir com maior clareza os limites das verdadeiras necessidades, nossas e dos outros. Porque às vezes a gente cria necessidade. A gente cria necessidades que não temos. São necessidades fictícias. Exemplo claro é um celular de 825 MB de memória. Eu, particularmente, só uso o celular para fazer chamada, para transferir algum arquivo em PDF, consultar alguma coisinha no aplicativo, dá muito bem com 64. De 128 seria melhor ainda, eu sei. Mas dá para eu viver com 64. A hora que não der mais, eu vou tomar a decisão de, pelas circunstâncias, comprar um celular com uma memória, uma capacidade de memória maior. Mas isso é quando? Quando for necessário. Eu não vou comprar agora, porque senão a memória vai ficar ociosa. Vai ficar lá sem ter o que fazer. E vou ter que escutar de mim mesmo, né? Comprou por quê? Porque comprou, porque não precisava, tonto. Eu vou falar isso pra mim. Então, vamos entender as necessidades e vamos ver os limites entre o que é necessário e o que não é necessário. O que não é necessário em relação a nós e em relação aos outros. Não é necessário ficar assim com os filhos, é necessário orientá-los. Mas também é necessário oferecer para eles e também para as outras pessoas que estão conosco a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, o poder de escolha. Por quê? Porque senão eles vão nos responsabilizar pelo que lhes aconteceu. Não vão entender que a responsabilidade era deles. Ok, meninos e meninas, beleza pura? Amanda, tem pergunta? Opa, diga lá. A Paula Maria. Manolo, qual seria a reação por alguém não deixar tomar decisões e tomar a frente? O que isso pode ser entendido para mim seria uma falta de atitudes. O que fazer?
Não entendi muito bem, desculpe. Manolo, qual seria a reação por alguém não deixar tomar decisões e tomar a frente? O que isto pode ser entendido para mim seria uma falta de atitude. Acho que ela quer dizer que ela não consegue tomar as decisões, a pessoa toma por ela. Entendi. Realmente é uma invasão, né? A pessoa tem que entender que nós fazemos de acordo com o que conhecemos. Às vezes a pessoa está cheia de boas intenções, né? Ana Paula, é isso? Paula Maria. Paula Maria, viu, Paula? Às vezes a pessoa está cheia de boas intenções, mas de boas intenções o umbral também está cheio, né? Então, o ideal é que nós também mostremos os nossos limites. Fala, poxa, deixa eu tomar a decisão que está de acordo com o que eu penso, com o meu momento. Isso é importante, viu, Paula Maria? E entender que nós não podemos ser tutelados a vida inteira. A gente vai errar, a gente vai acertar. E isso somos nós que teremos que passar. Entender que as pessoas passam o que elas têm que passar. E nós passamos o que nós temos que passar, né, Paula Maria? Valeu? O que mais, Duca? A Fátima Ferreira. O que podemos fazer quando vemos pessoas cuidando do outro de forma exagerada? Podemos ajudar de qual forma? Então, Fátima Ferreira, fica complicado, né? Por quê? Porque a gente vai acabar ferindo um, vai acabar ferindo o outro. O ideal é usarmos o bom senso e à medida em que nós formos conversando com a pessoa, mostrando que às vezes o cuidado está em excesso, que nós precisamos deixar os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos maridos, as esposas, tomarem decisões de acordo com o que eles acham. É claro que tudo é consenso, né? Então, de repente, a decisão é tomada para quê? Para que a gente melhore, para que a gente procure alguma coisa. Mas o exagero realmente é prejudicial. Então, mostrar com muita calma, com muita tranquilidade, com muito equilíbrio para outra pessoa, a ponto de não melindrá-la, não deixá-la assim mal conosco também, né? Valeu? A Karina, ela só comenta que a mãe diz que não vai conseguir se acostumar com a demora do irmão mais novo. Ele sai todo final de semana, já tem 24 anos. Resumindo, ela passa o final de semana acordada, sofre com dores e isso é ruim pra ela. É assim. Isso é assim, Karina. Mãe é fogo. Eu tenho um exemplo aqui em casa que é muito interessante. Quando os nossos filhos começaram a sair, a Marli, por exemplo, não dormia. Ela ficava muito preocupada. Eu fui sempre assim mais sossegado, mesmo porque a Marli se preocupava por ela e por mim. Aí um dia, a Marli, que é a minha filósofa preferida, minha filósofa oficial, ela olhou e falou assim, quer saber? Eu vou tratar de dormir, porque no fim, quem fica cansada sou eu, quem fica preocupada sou eu, e eles estão lá se divertindo. Se ligou? Por quê? Porque o que nós tínhamos que fazer, nós fizemos. Karina, nós educamos nossos filhos, oferecemos para eles oportunidades de escolha, eles se exercitaram. Então, a partir daí, meu amigo, é torcer para que tudo dê certo. Se acontecer alguma coisa errada, alguém vai ligar para informar, não é verdade? Isso acontece com todos nós, não tem problema. Eu, quando viajo, eu falo para Marli, avisa que nós saímos. Beleza. Avisa que nós chegamos. Beleza. Mas não vou falando, estamos aqui agora, andamos 10 quilômetros, isso aqui. Não. A hora que chega, avisa, e a hora que sai, avisa. No meio do caminho, alguém vai avisar se for o necessário, viu, Karina? Valeu? A Sheila Santos. Manolo, a partir de que momento devemos deixar nossos filhos tomarem o seu caminho de escolha? Como é o nome, bem? Sheila Santos. Sheila. Aí é muito pessoal, né, Sheila? Por quê? Porque nós
sabemos como os nossos filhos foram criados, nós sabemos o potencial deles. O ideal é que nós os acompanhemos sempre, sempre. Esse acompanhamento é sempre. Essa conversa boa, essa troca de ideias, essa troca de informações uns com os outros é sempre boa. Agora, a hora que eles resolveram sair, não sei exatamente se vão viajar, ou se vão casar, ou se vão morar sozinhos, aí é analisar, oferecer as opções possíveis e entender a decisão que eles tomarem. Para isso não tem assim exatamente idade, por isso que é pessoal mesmo. É ver a maturidade de cada um, é ver como eles se comportam de cada um, e assim a gente vai discernindo e vai oferecendo o nosso melhor para eles também. Acabou? Beleza. Ok, meninos e meninas, só lembrando que tudo que eu falei nesta noite foi tirado do texto Amadurecimento, mensagem do livro Um Modo de Entender, da editora Boa Nova, pela psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto e pelo Espírito Hamed. A todos que estiveram conosco, muito obrigado! Fui!